Meus amigos, boa tarde. Quero também saudar a todos aqueles que estão nos seguindo pela TV IBS, aos amigos que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que vão compartilhar do nosso congresso, depois de gravado e editado, que vai ser a próxima tarefa da TV. Nós queríamos iniciar dando um aviso que amanhã o pessoal da TV IBS que está aqui conosco vai ter de viajar amanhã cedo, porque não conseguiu mudar o horário de voo. Então não vai ser possível transmitir ao vivo o debate que nós teremos a partir das 8h30. E ele será gravado e depois será editado e colocado à disposição de todos que estão assistindo, que estão nos seguindo, porque amanhã eles terão de viajar. Estevão, Mauro e respectivas esposas e namoradas vão ter de ir amanhã. E, consequentemente, não vai dar para eles gravarem. Hoje vai ser o momento final da gravação da TV e o momento final e de passar ao vivo. Outra coisa também que estão me perguntando, já que todo mundo aqui está fazendo um comercial, nós temos aqui o nosso companheiro Humberto, que está sendo responsável pelo nosso Congresso IBS 2017 lá em Assis. Então, o IBS vai fazer um congresso internacional lá em Assis em 2017. Então, dá para a gente marcar direitinho, dá para a gente preparar. O Humberto está preparando tudo para poder, quando lançar, dá tempo da gente pagar também, da gente poder estar junto. E seria uma alegria estar todo mundo junto. Nós vamos estar lá com o André, vamos estar com o Júlio, vamos estar com o Gilson, vamos estar com o Jorginho. Quer dizer, nós estaremos lá todos juntos. O Humberto é esse que está andando aí, ó. Ele, tá bom? Então depois vocês pegam o e-mail que ele vai dar toda a notícia para que a gente possa realizar isso lá, comemorando 10 anos de IBS. Por isso que nós vamos fazer lá. Em 2017 o IBS completa 10 anos. Pode falar aqui para vocês, já sei. Lógico, o que você quiser, Jorginho. Você tem direito a tudo. Ok? Então vai ser o nosso trabalho e nós vamos lançar lá esse congresso. De data? Deve ser mais ou menos junho, julho. A data está definindo pelo preço. Então essa vai ser a definição da data, tá ok? Bem, pessoal, nós vamos abordar um assunto que é um assunto um pouco mais difícil no sentido da compreensão, porque nós vamos falar de consciência, mas vamos falar de espaço e tempo. Hoje, as maiores discussões no campo da ciência estão em torno do espaço e estão em torno do tempo. Hoje começa-se a discutir se o passado é fixo, se existe o loop do tempo, se o tempo volta do futuro para o presente. Uma série de discussões muito interessantes e que mexe com todos os conceitos que a gente tem certeza dessa passagem do tempo e desse processo do tempo onde nós estamos. Existe uma discussão enorme sobre a entropia, existe uma discussão enorme sobre a flecha do tempo, o Hilário Prigogine discutiu isso muito, e o Baldi já discute esses assuntos na obra dele inteira. E nesses últimos anos eu tenho dedicado a estudar o tempo dentro do campo da consciência. Eu acredito que nós estamos só iniciando a primeira palestra sobre o assunto, porque depois nós queremos falar também sobre livre-arbítrio e determinismo, sobre uma visão adequada do tempo. Então, nós estamos iniciando aqui a primeira exposição, assim como o Julinho fez, é a primeira exposição de um tema que nos próximos anos talvez seja o tema que nós vamos nos dedicar com maior afinco, com maior carinho. Então, por ser um assunto um pouco mais complexo no sentido assim de abordagem, não em relação às palestras anteriores, porque todas foram espetaculares, mas no sentido de nos fazer entender e nós vamos precisar um pouco mais de atenção. Como vocês já estão cansados, e você já viu, né? Sempre os chamados, poucos escolhidos, os bons horários, eles dão para o Jorginho, mas para mim nunca dá. Eu e o Julinho que pegamos a carga, o Julinho depois do almoço, né? Agora os escolhidos, Gilson, sempre os dois primeiros, né? Mas eu gostaria também de me defender aqui, porque durante a palestra do Ariston, ele falou mal dos gordinhos. Olha, se mexeu com o Jorge, mexeu comigo, é evidente. Porque não existe falar do Jorge e não falar mal de mim. Aí o cara fala que é desossar, né? Fala que é desencarnar e desengordurar. Aí eu pensei o seguinte, um cara que tem uma língua desse tamanho, se morre, vai deslinguar.
E outra coisa que eu fiquei sabendo, teve uma calúnia aqui, que falou que quando eu estava em Jerusalém, eu pedi em hebraico um chopp. Mas o meu professor de hebraico foi o Jorge Damas. E ele não contou a segunda parte, que na hora que eu pedi o chopp, eu pedi 3, que o Adalto estava conosco também. E ele só bebeu água só para matar a sede para começar o chopp. Não foi dito isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar por aquilo que o Baldi fala. É bem difícil reduzir o conhecimento das últimas realidades à nossa dimensão conceptual, consciência. Olha, então quando o Baldi estuda os assuntos últimos, ele tende a fazer uma analogia. E ele faz essa analogia com a física, ele faz essa analogia com os conceitos existentes. Então tudo aquilo que reduz fica difícil, porque na verdade é uma distorção da verdade real. E, consequentemente, trazer esses conceitos até o nível da consciência é dificílimo. Igual há pouco nós vimos aqui o Júlio abordando o conceito no sentido de tentar mostrar o processo da criação. E vimos também a Adelaide mostrar como é que se dava através de uma figuração, de uma figura. E como é difícil, porque toda vez que você reduz, você corta e mutila. Então, consequentemente, tudo aquilo que se vai falar é uma comparação, uma analogia. O que vamos usar, inclusive, aqui da física, é uma analogia, não é uma derivação dos conceitos pré-existentes. Porque muitas vezes a gente pega a física quântica e deriva ela para vários conceitos. Olha, a física quântica trata de partícula, não trata de nenhum outro processo. Quando a gente deriva no sentido de analogia, para que nos faça entender aquilo que nós estamos tentando pesquisar. Depois desse princípio, nós temos uma palavra do Einstein que é muito interessante. Pessoas como nós, que acreditam na física, sabem que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, teimosa e persistente. E essa ilusão é a ilusão mais difícil de tirar de nós. Nós estamos no tempo e colocamos até Deus no tempo, porque a gente fala assim, Deus criou. Olha, se Deus é sistêmico, no sentido de perfeição, do absoluto, do eterno e do infinito, não pode haver criação. Quando eu falo em criação, eu estou falando num processo didático para entender um processo bem mais profundo e muito além da nossa concepção. É uma analogia para poder tentar explicar aquilo que o Julinho falou há pouco aqui. Eu só estou tentando um processo didático. Mas eu não posso falar em criação, porque eu falo em criação, eu reduzi todo o processo ao tempo. Então nós precisamos começar a entender que talvez não haja criação. E quando se fala que Deus é Pai, é num sentido muito mais amplo do que criar, do que gerar. Nós mesmos não geramos nada. Você viu o vídeo que o Julinho nos deu? Nós geramos a carne, do qual o Espírito materializa. E outra, não teve início, porque você fala assim, não, o Espírito iniciou. Não, ele existia antes do útero e existe depois do túmulo. Então, consequentemente, nós não podemos colocar a origem do Espírito no princípio, no tempo. Tem que estar fora do tempo. E essa é uma das nossas discussões hoje. O ignoto pode ser sempre explorado, assumindo como segura a hipótese de trabalho indicado pelo princípio de analogia, porque o universo é unitário, regido por esquemas únicos, reconduzíveis a um tipo central único, que se repete em todas as alturas, evolutivas e em todas as formas e combinações possíveis. Então, é esse princípio de analogia que o Baldi usa. Muitas vezes existem questionamentos daquilo que o Baldi fala aqui ou ali sobre o princípio científico desse ou daquele processo, mas ele está usando uma analogia. Ele não está falando em igualdade nem identidade. Ele está falando de um processo de analogia. Então, consequentemente, nós vamos abordar, não só hoje, mas nas outras experiências, seja pela TV IB, seja através de outro meio, nós vamos abordar questões referentes a esse processo, em que teremos de usar outras analogias para que torne compreensível ao nível da nossa consciência. Então, nós
temos um cartaz belíssimo, né? O cartaz do nosso congresso é belíssimo. A consciência, o voo para o espírito. E a pergunta então que a gente faz, primeiro, o que é o espírito? Então a gente tem uma definição que a gente sempre fala, né? O espírito é a inteligência suprema do universo, né? Mas a inteligência é atributo, o próprio livro do Espírito fala, a inteligência é atributo do espírito. Então não podemos usar como o processo do todo. Então vamos ver o que é o espírito baseado na obra de Ubaldi. Aquela passagem que o Julinho citou aqui, que é o seguinte, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós podemos pegar essa passagem, como faz Emmanuel, por exemplo, e coloca ela na figura do Cristo, do Logos. Ele fala, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. Quer dizer, o Cristo é a síntese de todo o nosso planeta, de todo o nosso processo de evolução. Consequentemente, nós podemos pegar aí e fazer uma outra interpretação. Então eu gostaria de fazer essa interpretação em relação ao espírito, para que a gente entenda que antes de existir o tempo, como o Julinho há pouco falou, existia um outro universo. Esse outro universo era o universo do espírito. E depois passou a ter o universo da consciência. A consciência nada mais é do que uma contração do campo do espírito. Essa contração do espírito nasce a consciência. E da consciência ela vai modificando em diferentes níveis, até chegar na consciência atômica, até chegar na consciência espaço-temporal. Eu costumo dizer que aquele ensinamento do Livro dos Espíritos que fala do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo, pergunta 540, ela pode ser dita hoje do espaço-tempo ao átomo, do átomo ao arcanjo, que começou por ser espaço-tempo. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o átomo é gerado pelos processos que existem dentro do espaço. O vórtice quântico é onde se gera as subpartículas, é onde se gera as partículas que vai constituir o átomo, é onde se gera as partículas virtuais e aquelas partículas reais que vai constituir o nosso mundo. Então o espaço-tempo é a gênese daquilo que nós chamamos de matéria. E, consequentemente, é o último processo de descida da consciência e o início do impulso do processo evolutivo. Então, nós podemos dizer o seguinte, nós finalizamos no espaço-tempo, e do espaço-tempo nós evoluímos para voltar. Então, o filho pródigo, quando vai servir comida aos porcos, nós podemos dizer que essa comida aos porcos é o espaço-tempo. A matéria no seu princípio mais denso. E na hora que ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, é o homem no sentido de ter adquirido a consciência e o livre-arbítrio novamente, e que pode retornar conscientemente até encontrar novamente o pai em si mesmo. Ok? Então vamos nessa. Então aqui está o que seria o sistema. No princípio era o Espírito. E o Espírito estava com Deus, e o Espírito era Deus. Ele, o Espírito, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Espírito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós estamos no mundo do Espírito. É aquilo que pré-existe, é eterno. Há pouco o Julinho falou. Muitas vezes quando fala assim, mundo espiritual, o mundo do espírito, a gente entende mundo espiritual. Mundo espiritual é matéria. Não podemos esquecer que até o nosso pensamento é matéria. Então é um absurdo falar pensamento de Deus. A gente fala, porque não tem outro jeito. Mas lembra que não tem nada a ver com o seu. O seu ainda é matéria. Então, consequentemente, o mundo espiritual é matéria. Quando fala mundo espiritual, nós estamos falando do mundo do espírito, o verdadeiro mundo, onde os seres e a criação divina, a primeira criação que o Ubaldi fala, falando aqui de criação no sentido da gente entender o que significa. A partir daí, então, nós temos o princípio. Por quê? Porque no princípio o espírito já existia, o espírito é eterno. Nós temos uma visão, olha bem,
Enquanto a gente não entende a evolução, a gente acha que é possível existir o ciclo de uma ação só. Ou seja, a gente evolui. Deus nos criou e colocou a gente para evoluir. Hoje em dia a gente sabe que isso é um absurdo, que tem de ter os dois ciclos, o processo de evolução e de evolução que cria o impulso da evolução. Ora, a eternidade não pode ser de um ponto para frente. Isso não é eternidade. Eternidade é eternidade em qualquer direção. Então, se é eternidade, não tem princípio. Se não tem princípio, nós temos que entender que princípio é um processo da queda e de contração da consciência. E é um conceito errôneo quando a gente aplica o Espírito ou aplica a Deus. Eu repito isso aqui, eu acho que 200 vezes por mês. Eu falo que quando eu morrer vai colocar assim na minha lápide, aqui jaz aquele que vivia falando que Espírito é totalidade, unidade, Deus e individualidade. Graças a Deus o gordinho morreu, acabou esses xaropes. Mas vamos lá. O que é o Espírito? Se nós pegarmos a obra de Ubaldi todo, ele vai falar que o Espírito é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Ou seja, o Espírito, nós participamos do Espírito. A palavra amor, Espírito é aplicada em tanta coisa. Mas o Espírito, o verdadeiro Espírito, é a individualidade, a totalidade, a unidade e Deus. É uma totalidade indivisa. Não se separa. E ao mesmo tempo tem a individualidade. Essa individualidade aqui não é individualismo. Individualismo é isso que nós somos, esse ego. Não tem nada a ver com isso. A individualidade é infinita. Agora, a melhor palavra que eu já encontrei, né, que é o termo que se usa para o Cristo, a individualidade é a unigenicidade. Que no dicionário do Wycliffe, ele fala o seguinte, que unigênito é o único da sua espécie. Isso é lindo. Por isso que fala que Jesus era o filho unigênito do Pai. Então, todos nós somos filhos unigênitos, o único da sua espécie. A cada um, no sentido orgânico, foi atribuída uma função, que o Julinho falou aqui também. Essa função era própria de cada um. Então, nós somos unigênitos. Não tem outro ser igual. Agora, quando a gente fica no individualismo, tem vários iguais. Se você quiser ver o capeta, olha no espelho. Se você quiser ver vários, bate um selfie. Dá comadre pro pessoal aqui, ó. Bate um selfie aqui, você vê vários. Por quê? Porque, na verdade, o individualismo nos iguala, porque faz as reações ficarem extremamente semelhantes, porque todas é egóica. Agora, o amor nos faz tornar-nos unigênitos, porque cada um vai amar e vai se colocar na função que Deus colocou dentro do sistema orgânico. Então, a unigenicidade, que é a individualidade. Agora, o que seria Deus? Pegando as definições que o Ubaldi fala, olha o que o Ubaldi fala. Deus, como princípio, é lei. Como essência, é amor. Como substância, é vida. E como ser, é a verdade. Então, isso seria o Espírito e Deus. E nesse processo, nós tínhamos o todo uno Deus, que o Ubaldi chama. Eu acrescentei o uni aqui, de unigênito, para chamar a intenção para a individualidade. O todo uno Deus. Vivia-se num sistema perfeito, eterno, infinito, absoluto. E é o que é importante, não vibracional. O sistema não é vibracional. A melhor analogia que nós podemos fazer é o emaranhado quântico. Aquilo que o Jucinho falou aqui, não local. Ou seja, interação que não depende de uma vibração ou de um sinal, deslocando do ponto A para o ponto B. Ele é intrínseco. Na hora que atua aqui, atua no outro. Então, consequentemente, ele não é vibracional. Por isso que fala que ele é uma manifestação. Não é vibracional. Vibracional é a consciência.
que vai produzir sinais, que vai irradiar e que vai se deslocar, seja em femtosegundo, mas que vai se deslocar. Seja no tempo quântico, mas se vai se deslocar. Seja no tempo de Planck, mas vai se deslocar. Agora, aqui é não vibracional e é intrínseco porque está na nossa própria natureza. Aquilo que o Tom falou, a nossa própria natureza é intrínseco, já subsiste, já está presente. Por isso Jesus foi claro, o reino de Deus está dentro de ti. Ou seja, o reino de Deus é intrínseco a ti. Ok? Próximo. Aquilo que o Baldi sempre nos fala, e eu repito muito esse slide, o sistema aqui exposto admite a prova que houve a criação única de espíritos. Eles, juntamente por motivo da queda, primeiro através da fase de descida e involução, e depois no decurso da fase de subida e evolução, devem ser sempre os mesmos filhos da criação única, infinitas vezes reencarnar-se na matéria que é filha da queda, para espiritualizá-la novamente, através das provas e da dor, para que tudo retorne e reintegre em Deus. Olha, os mesmos filhos da criação. Então o mundo intrínseco ficou latente dentro de nós. E o mundo vibracional que nós aproveitamos e criamos o mal, porque se o mal é a criação do ser, da individualidade que se tornou individualismo, da totalidade que se tornou coletivismo. Agora Deus acata o mal e transforma. Ele acata, o amor divino acata o mal e faz do mal uma ferramenta de transformação do ser. E o primeiro convite que Deus nos faz é o amor. O segundo é a dor. E a gente só ouve depois de muita dor. É como diz o Julinho e o Ciro Arubino fala tão bem, um esquecimento imenso foi o que aconteceu com a nossa alma. Então, olha só, Deus, o Espírito, o mais infinito, Deus, unidade, totalidade e individualidade. Da totalidade surgiu o coletivismo, da individualidade surgiu o individualismo, dos dois nasceu a consciência. Então a consciência é uma contração do campo do ser do Espírito. E ela, quanto maior a contração, mais distante da essência intrínseca que temos em nós mesmos estamos. Não é espacial, como a Adelaide falou, porque é intrínseco, é a distância de nós mesmos. É a distância do nosso próprio interior. Aí nós podemos dizer assim, como é que pode existir uma individualidade na totalidade? Como é que pode existir uma individualidade num todo indiviso? Quem melhor soluciona isso, além de Ubaldi, é David Bohm. David Bohm faz uma citação que eu acho extraordinária. Ele fala assim, pega um oceano infinito, que está aqui. Esse oceano infinito é a totalidade. E esse oceano é regido pela lei de amor, a unidade. E dentro desse oceano você cria vórtices. Esses vórtices têm características próprias de ritmo, de sentido, de direção, de fluxo, de potencialidade. Esses vórtices, dentro da própria unidade e totalidade, representam a individualidade. Então a individualidade seria um vórtice dentro de um campo infinito ou mar infinito da totalidade. O que é um vórtice? As donas de casa aí, quando a gente abre a torneira e que roda na pia água antes de sair, aquilo forma um vórtice. Esse vórtice é exatamente o que ocorreria. Nós teríamos um oceano onde o vórtice de cada um aqui é único, ou seja, unigênito. E o que aconteceu conosco? Nós fizemos o nosso vórtice girar contrário ao amor divino. E na hora que a gente girou ao contrário, a gente criou uma bolha de espaço-tempo. E estamos presos nela. E o único rosto que a gente vê é o nosso, ou seja, é o narcisismo.
O do outro, só se for para usar a nosso favor. Né? Então, o que seria o mundo da consciência? Seria o nosso universo, que nós poderíamos resumir da seguinte forma. O mundo, o antissistema, seria o mundo da consciência. Nele nós temos a informação, que hoje em dia sabe-se que o universo se constitui de informação. Nós teríamos a matéria, teríamos a energia e teríamos o multi ou meta-universo. Alguns cientistas hoje, como o Brian, ele calcula que nós teríamos em torno de 10 elevado a 500 o número de multi-universos podendo existir sem um ser igual ao outro. Ora, esse sistema que o Baldi deu o nome de antissistema, que nasceu da contração, ele é imperfeito, a caminho da perfeição, que é o vir a ser nosso. Ele é incomensurável, porque ele deixou de ser infinito. O Baldi usa até menos infinito, mas no sentido de incomensurável. Certo? Ele é tempo e ele é relativo. E a principal característica dele é ter campos e ser vibracional. Hoje nós estudamos a mediunidade e o pensamento como vibração. Amanhã, quando nós estudarmos como potencialidade intrínseca, os nossos conceitos de mediunidade vão mudar. Porque nós vamos ver que nós não fazemos viagem astral, nós já estamos lá. Nós é que não temos percepção. Então, se nós entendermos isso, e o Jusim falou isso aqui, todo o universo está incluso na consciência. Então, não tem lá nem aqui. A própria consciência é a evolução do espaço, do tempo, da matéria, da energia e do universo. Não tem lado externo. Ah, não entendi, Maurício. Se lasque. Te invente aí, meu irmão. Vai estudar, se virar, sofrer. Vai ler as 24 obras. Quando acabar, lê de novo. Quando acabar, lê de novo. Aí quando você lê muito, você vem aqui e fala essas besteiras que eu estou falando. Então aqui, nós fizemos uma figura na tentativa de entender o processo. O sistema é toda essa área, e nós desenhamos com pontos pontilhados para mostrar que ele é infinito, que ele não tem limite. Então, consideramos aqui o pontilhado como um infinito, para não dar a ideia de esfera fechada, mas de uma esfera permanentemente aberta e de uma esfera infinita. Agora, dentro dessa esfera infinita, nós temos um antissistema. É uma bolha de espaço-tempo, você vê que ela está fechada. Nesse antissistema, o centro é o eu. No sistema, o centro é Deus. Não é centro espacial, como o Baldi fala, mas centro do processo de complexidade do ser. E é um centro para doar. Não é o centro igual o eu do antissistema, que é o centro para exigir. É aquilo que o Baldi fala tão bem, eles rezam porque não pode dar ordem. Porque até para Deus a gente dá ordem. Deus ajuda meu filho, ele está no hospital tal, no quarto tal, com a doença tal. Por favor, Senhor, tire ele de lá e cure-o. Ó, não esquece. Você não fala assim, não, senhor, do lado da cama dele também tem um senhor, cura ele. Não, você nem lembra do senhor. Meu filho, senhor. Vai lá, meu filho. Mas ó, tem um companheiro dele dentro de quarto. Não, esquece. Cuida do meu filho. Os outros que peçam para ele. Então, é assim que nós somos. E, consequentemente, nós vamos ter duas variáveis. A variável do sistema, ele é perfeito, eterno, infinito, absoluto e, consequentemente, intrínseco. E o antissistema, que é imperfeito, o tempo incomensurável, relativo e vibracional. Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma quebra de simetria do sistema. Hoje já tem várias teorias, né? Tem até a teoria da supersimétrica. Eu acho maravilhosa essa teoria. Porque aconteceu conosco uma quebra de simetria. Aí você fala assim, mas aconteceu por quê? E aí nós vamos mostrar um pouquinho sobre isso. A Adelaide falou assim, será que foi por curiosidade? Né? Eu acredito que foi por amor. Certo? E nós vamos mostrar isso aqui. Aí eu caí por amor? Foi.
Porque você preferiu o amor a si mesmo, seu desgramado. E a partir daí você, do egocentrismo, do amor a si mesmo, você criou o egoísmo. E o egoísmo é o pai de todos os vícios. Então você caiu por amor. Então você tem um amor de identidade com amor a Deus. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. É o amor de identidade. Eu e o Pai somos um. Não é o amor de igualdade, olha a diferença. É de identidade, ou seja, identidade do mesmo campo de amor. Nós temos o amor de semelhança, que é o amor da totalidade. E tem um amor a nós mesmos. Quando nós respiramos todo o poder divino em nós, nós demos preferência a nós mesmos. E criamos um universo. E a partir dele nós estamos navegando nesse universo. E o inferno desse universo chama-se Terra. Você conseguiu chegar no pior ponto de todo o universo. Planeta Terra. Mundo de expiação e prova. Porque quem está no mundo primitivo nem sacou ainda. Não tem consciência de percepção. Está lá naquelas voltinhas que o Gilson mostrou lá. Está lá no gama, está lá no beta. Está começando a desenvolver. Então o pior lugar do mundo é aqui. E olha só que bacana. E o Cristo, sabendo disso, enfeitou a natureza de todas as formas, para que em todas as formas tivesse recordações do sistema. Não é bacana? A gente olha assim, hoje é sistema ecológico, sistema familiar, sistema social. Tudo que a gente olha tem um esquema do sistema sendo exposto. Por isso que a gente fala que Deus está na natureza. Porque é para tentar recordar. Você olha para uma árvore, você vê o sistema. Tanto é verdade que a árvore é o símbolo que está lá na Bíblia. A árvore do bem e do mal, que é da queda. Você olha para a natureza, você olha para o rio, tudo, cada vez que a gente estuda, mais a gente chega no processo sistêmico. Recordando. Meu filho, olha de onde você veio. Meu filho, olha, você vira, olha. E você só vê seu rosto. E a gente, por mais que tenta acordar, a gente não acorda. Então aqui está mostrando aquela ideia do vórtice, né? O oceano infinito e o vórtice. Tem alguns que fez a volta para a esquerda e outros a volta para a direita. O ângulo negativo, aqui surgiu a S. E aqueles que continuaram movimentando no sistema da lei, mesma direção e mesmo sentido, continuaram no sistema. E aqueles que tiveram a mesma direção e sentido oposto, fizeram a contração do vórtice, criou-se o tempo, o espaço, a consciência, a energia e a matéria. O primeiro afastamento foi no espírito, que o Baldi chama de afastamento moral. O segundo afastamento foi dinâmico, foi na energia. E o terceiro afastamento é a cristalização no campo da matéria. Olha o que o Baldi fala. Esse novo estado cinético irregular inseriu-se no estado originário regular e retilíneo particular de cada elemento, introduzindo-se aí precisamente como seu desvio lateral. Disso nasceu o que chamamos vibração. Não é que o Baldi fala várias vezes que o sistema é imóvel. Não é imóvel de não movimento, mas imóvel porque o movimento retilíneo em Deus. E como ele é intrínseco, não tem movimento do ponto A para o ponto B. Mas ele tem um movimento permanente, vamos dizer assim, da respiração do ser. E dentro desse processo, o ser fez um movimento lateral. Nasceu a consciência, nasceu a vibração. Então, o que é a consciência? Um campo vibracional, um campo irradiante. E nós deslocamos aquela nuvezinha que o Gilson mostrou, o nosso eu, que era o nosso self, através do egocentrismo que se tornou egoísmo, nós criamos o ego e deslocamos ele com os centros de consciência que nós fomos abrindo, criando, porque nós temos um poder de cocriação imenso. Até que criamos o espaço-tempo, criamos o mal, criamos a fragmentação. Mas como nós não estamos separados, que a totalidade é indivisa, a totalidade então nos abarca e nos impulsiona por retorno. A unidade não tem como ser quebrada, porque a gente tem como agir sobre nós mesmos, mas não temos como agir como
no sistema como um todo. Então nós podemos resumir o seguinte: nós temos duas naturezas. Uma natureza vibracional ou um estado vibracional, e em nós fica fácil, porque esse estado está representado como seu ponto maior, o pensamento. E temos uma natureza intrínseca, infinita, a natureza do espírito representada pela luz. Aqui, essa natureza é o sistema, então nós não saímos do sistema. Isso é importante entender, inclusive tem uma parte de nós que não saiu nada do sistema, que é a parte funcional. Que o Baldi fala que a gente tinha 100% de conhecimento. Onde tem 100% de conhecimento não tem zona do ignoto, não tem queda. Então a parte de você não saiu do sistema. Agora o restante fragmentou. E o Baldi fala, os ecos do sistema estão ainda na tua alma, te chamando para o retorno. E isso tudo está dentro de nós. E temos um lado onde o amor, volte aqui, não vá, aqui. Então aqui está o amor, que resume todas as leis e profetas. E junto ao amor está o movimento, ou a respiração de todos os seres. Você pode olhar, se nós formos pegar a linha comum de todos os seres, desde os átomos que ela mostrou aqui, desde o espaço-tempo que nós falamos, é tudo movimento. Então o movimento é o primeiro eixo do ser. O átomo está em movimento permanente, o espaço está em movimento permanente. Então, é verdade que a ciência descobriu que o espaço está em expansão, com uma taxa maior do que eles previam. Tudo está em movimento, o vórtice quântico está em movimento. Então, a consciência foi reduzida ao seu ponto mínimo. O menor quanto de uma consciência é o movimento. Aí o movimento começa a se abrir, aí vira movimento e afinidade, que foi o Adelaide mostrando ontem, afinidade entre átomos. E essa afinidade tem até a alma gêmea, é aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Se você pegar uma molécula de oxigênio e colocar uma molécula de hidrogênio, mas colocar uma molécula de flúor, ele larga o hidrogênio e vai para o flúor. Ele adora o flúor. O oxigênio é apaixonado pelo flúor. Não pode ver um. Pode estar casado. H2O, larga, porque vai atrás do flúor. O mesmo se dá com a hemoglobina e o carbono. No sentido do monóxido ou dióxido de carbono, é se você colocar um dióxido de carbono perto da hemoglobina, ele larga o oxigênio e pega o carbono. Não tem jeito. Você pode viajar, olhar e-mail, olhar o WhatsApp, não tem jeito. Ele larga. Ele é apaixonado. Por quê? Afinidade. Então nós temos movimento e afinidade. Aí abriu um pouquinho mais. Movimento, afinidade, sensibilidade. Nós estamos no reino vegetal. Abre um pouco mais o vórtice. Movimento, afinidade, sensibilidade, instinto. Abriu um pouco mais o vórtice. Movimento, afinidade, sensibilidade, instinto, razão. A razão deu uma queda. Vira sertanejo goiano. Quando dá uma contração da consciência racional, dá o sertanejo goiano. Entenderam? Dá minha terra lá. Aí, você consegue abrir um pouco mais o vórtice. Então, você vai ter movimento, que o movimento não para em momento nenhum. Afinidade não para em nenhum momento. Vai ter a sensibilidade, vai ter o instinto, vai ter a razão e vem a intuição. E aí, a afinidade que a Adelaide mostrou lá para a gente, começa a virar afeição. E na hora que nós chegarmos lá, nós chegamos no amor. Nós não temos amor. Já falei isso aqui muitas vezes. Se alguém falar para você que te ama, é mentira. No máximo que ele pode falar assim, eu sou apaixonado por você. Está correto. Eu tenho afeto por você. Está certo. Eu te amo. Está errado. Não ama. Está claro? Não ama. Não acredita nessa história. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, o próprio o Evangelho fala, né? No princípio nós temos sensação, depois nós temos sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Está no Evangelho, a gente lê nos nossos cultos aí. Ok? Agora, há pouco eu disse sobre a respiração do ser. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui, para que a gente entenda que o próprio movimento que restou da consciência é o movimento sistêmico. Então nós falamos aqui
Pegamos aquilo que o Baldi fala, o delta, ele então exprime a respiração sistêmica. A individualidade respira na totalidade, a totalidade na unidade, a unidade no Deus imanente, no Deus transcendente. Do Deus transcendente no Deus imanente, na unidade, na totalidade e na individualidade. Entendeu que você chega num ponto que você tem um poder total. É aquilo que Jesus, aquilo que está na parábola do filho pródigo, que o Deus fala para o filho que teve a queda menor. Tudo que é meu é seu. E Jesus fala na despedida dos apóstolos, Pai, tudo que é teu é meu. Ele repete a mesma frase do filho que teve uma queda menor. Tudo que é teu é meu. Exatamente isso. Só que na hora que você fez essa respiração aqui, ó, você concentrou todo o poder da totalidade, da unidade do Deus imanente, do Deus transcendente em ti. E aqui, você em vez de fazer o amor de identidade, o amor de semelhança, você escolheu o amor a si mesmo. Desenvolveu o egocentrismo, expandiu o egocentrismo, girou egoísmo, e do egoísmo nasceu a queda. Deu para entender? Quem está dormindo aí, deu para entender? Acorda, gente, acorda. O pessoal que está aí na internet, para de tomar café aí, vai prestar atenção. Tudo bem? Deu para entender? Então beleza. Aí, olha aqui que o Baldi fala, ora, pelo princípio de liberdade já admitido, que aqui é de liberdade de movimento, no transformismo em um instante genérico, encontraremos em delta todos os estados possíveis, desde S menos infinito até S mais infinito. Ou seja, o movimento está em todos os processos. É o que une. Então a gente fala assim, se não houvesse uma continuidade entre antissistema e sistema, como é que a gente voltaria? E o Baldi faz esse estudo mostrando o movimento. E o processo curvo, que vai fazendo o movimento, e o ser vai abrindo essa trajetória até voltar para o movimento retilíneo, como ele diz. E ao mesmo tempo retornar ao sistema, pelo processo do movimento. Por isso que é vir a ser. Esse movimento se transformou no movimento do universo, representado pela letra ômega, ou seja, alfa que transforma em beta, que transforma em gama, que transforma em beta e que transforma em alfa. E olha aqui que o Baldi diz, é a harmonia da ordem cinética que reside em nossa respiração e a respiração do universo. Ou seja, o universo respira da mesma forma que a gente respira. E ele resume que esse movimento todo, S menos infinito e S mais infinito, pode ser dito assim, ó, delta é igual à somatória de todos os ômegas, ou seja, de todos os universos, incluindo aí o universo sistêmico. Ok? É por isso que o movimento é eterno. Ele sempre está presente. Aí você fala, Maurício, onde nós temos um exemplo disso? Nós temos um exemplo disso na Nouri. Quando a gente fala em Nouri, a gente fala assim, corrente de pensamento. Não, pensamento é matéria. A palavra significa isso. Mas ela é muito mais do que isso. Ela exprime os dois modos psíquicos que a gente vive, dois modos do ser, não é psíquico. O modo intrínseco e o modo vibracional. A Nouri representa isso. O Baldi, quando fala em Nouri, não está falando em corrente de pensamento igual a gente vê nas comunicações mediúnicas. Não está falando nisso. Ele está falando desses dois processos. Olha aqui que ele diz o que é o Nouri. Em sua origem, a Nouri elevada da revelação não é pensamento. Em sua origem, a Nouri elevada da revelação não é pensamento. É o estado intrínseco. Ela está fora do espaço-tempo, a Nouri. Ela não é pensamento ainda. Olha o que ele diz. Que se transmite esfericamente por onda, ainda que através do meio sutilíssimo, aos últimos limites da dimensão especial. É, porém, emanação de um superior estado cinético da substância. Emanação, manifestação. Emanação, o estado intrínseco que nós estamos falando aqui. Não é algo sutil, não é pensamento ainda.
Mas tem a conexão da vibração com esse mundo intrínseco. Tanto é verdade que em nós está duas naturezas. E olha o que ele diz. Que, transportado ao nosso concebível, constitui uma realidade inimaginável, porque é estendido numa gama de estados cinéticos, quais a psique humana normal não sabe entrar em ressonância. Ou seja, esse processo vai criando vários estados cinéticos, que é o movimento vibracional e os vários tipos de vibração com a sua frequência. Mas no início ele não é pensamento, ou seja, provém do mundo intrínseco, fora do tempo e do espaço. Ok? Ei, gente, olha aqui para mim. Fica com essa cara. Tá entendendo? Ah, ainda bem, pode mentir à vontade. Então aqui. A Nouro penetra na zona do perceptivo normal somente em sua fase de chegada, assumindo a forma vibratória de pensamento só depois de concluído o processo de transformação evolutiva na consciência do médium. O último suspiro da Nouri é o pensamento. Então eu poderia dizer, a Nouri é uma manifestação de um estado cinético superior da substância, que na sua fase de redução transforma em vibração e é captada pelo médium. Não peça para repetir que eu não vou dar conta. Volta a fita aí e aprende. Entendido? Não peça para repetir. Então isso que é o processo. Ou seja, ele vem aqui na forma de... Aí que ele chega em pensamento. A ciência não possui, por isso, outro meio de pesquisa e não pode atingir o fenômeno senão através desse instrumento. Não existe nenhum veículo mecânico que possibilite alguém percorrer a dimensão evolução, senão o próprio eu que evolve. Ou seja, a ciência pode estudar fenômeno, mas não tem como estudar o fenômeno evolutivo que só a consciência pode fazer. Tudo bem, gente? Então, agora eu queria que a gente entendesse uma coisa. Qual é a máquina do tempo? A consciência. A ciência fica achando que vai criar um DeLorean de volta para o futuro. Mas não tem jeito. A máquina do tempo é a consciência. Já está em nós. Não deixe ninguém cobrar de você viagens conscienciais, que você pode fazer sem pagar nada. Tá bom? Olha lá. Agora você fala, como é que é isso? Como é que se vê desse jeito? Olha o Balde tentando mostrar para a gente. Ele faz um esforço gigantesco. Eu acho que o Balde, quando recebia essa coisa, fala assim, não, Deus, eu tenho de explicar mesmo. Tenho, Balde. Mas eu tenho de explicar para esse povo todo? Não tenho, Balde, não tem jeito, senão eles não vão entender nada. Não, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso? Devia ser um diálogo assim. Não é possível, como é que eu vou explicar essa coisa? Aí, olha o que ele fala. Sem olhos, eu vejo o firmamento interior do universo, onde tudo fala sem haver palavras. A substância vai e vem, da ideia à expressão e da expressão à ideia. Movimento imenso, que mais uma vibração tão imóvel está, que é mais uma vibração tão imóvel está. Cada vida é uma pulsação dessa vibração. Ou seja, um movimento imenso. Respiro o seu ritmo na minha própria vida. Nessa profundidade de consciência, a vida é una. Olha que espetáculo. É assim que se vê. E aí agora nós vamos trazer para a Bíblia para a gente poder entender os nossos dois modos de viver. Olha lá. E no meio do jardim estava a árvore da vida. Eu acho bacana isso demais. No meio, porque a árvore da vida é infinita. O meio significa o centro de cada ser. Tudo tem um centro. Não é centro espacial. É centro de interação do ser, o eu. O eu sou.
E aqui está a árvore da vida. E do outro lado está a árvore do bem e do mal, que é vibracional. Nós então fizemos o quê? Vivíamos aqui, no movimento intrínseco, na árvore da vida. E passamos para cá, por isso que fala que nós morremos. Por isso que fala que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, que estavam mortos. Porque nós deixamos de ter a vida em abundância. Por isso que João fala, Jesus veio e deu ao homem vida, vida em abundância. É aquilo que há pouco eu estava falando na rádio, que eu falei assim, há uma frase de Ubaldi, fala assim, o homem é cercado por abundâncias infinitas em todos os sentidos e vive na necessidade. Somos nós. E aquilo que o Julinho falou aqui, e agora aqui está repetido. Então significa o ter. Se a consciência abarca tudo, todos os seres estão dentro de nós. Mesmo que eu não goste de você, você é intrínseca dentro de mim. Já pensou? Não tem jeito de você ter raiva do outro, porque o outro está dentro de ti. É um holograma. O todo na parte, a parte no todo. Não tem como você tirar ninguém de dentro de ti. A sua sogra está dentro de você. Não, o ex não faleceu, o ex está dentro de você. Não, Jorginho. Eu e Jorginho não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas eu estou uma parte, metade nele, ele está metade de mim. Tá bom? Então vamos lá. Então é intrínseco. Eu gosto dessa foto aqui, que ela mostra isso. O Cristo, né? E todos os seres dentro do Cristo. Aquilo que nós vamos ver em Coríntios. Porquanto, assim como o corpo é um só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, o sistema é interconectividade inseparável, estado intrínseco, totalidade indivisa. A melhor comparação é o estado do emaranhado quântico. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A unidade e todos os seres dentro de todos os seres. Ok? Próximo. Vamos lá. E aí o estado vibracional. Aquele lá é o estado intrínseco. E esse é o estado vibracional, outra parte nossa. A única parte que a gente começa a perceber. Tanto é verdade que aquela frase que o Julinho falou aqui há pouco, nós podemos dizer o seguinte, vibro, logo existo. A vibração é a base de todo o universo. Desse nosso universo. O universo não é matéria, como ele julga que seja, mas um pensamento que tudo rege, que tudo depende. O pensamento do homem não é senão um momento infinitesimal desse todo pensante. Não resta este outra coisa senão enquadrar-se nesse pensamento, muito maior do que ele, harmonizar-se com ele e realizá-lo. É o que nos compete do estado intrínseco. Realizar o estado vibracional é realizar o processo intrínseco que está dentro de nós. Próximo. Então, quando passamos do organismo físico regido por um princípio dinâmico ao organismo de estrutura exclusivamente dinâmica, em que o corpo já não é constituído de matéria, mas só de energia, a individuação específica pessoal, aquela que distingue, não pode ser mais dada pelo corpo e por suas características físicas. Então, o que individua é o tipo de vibração. Ou seja, aos poucos que você vai evoluindo. Primeiro a gente reconhece pela forma. Ah, o Maurício, ah, o Jorge, ah, o Julinho, ah, o Gilson. Pela forma. Quando a gente morre, o cara tem de vestir aquela forma, porque ele não é reconhecido. Não é reconhecido. Então, se ele, Ferdinando, por exemplo, que está muito perto, se ele morre, quando ele voltar em mim, se ele não vier com a roupa de Ferdinando, eu não vou lembrar dele. Fala, quem? Eu estou vendo um espírito. Aí ele fala, sou eu, Ferdinando. Ah, Ferdinando. Eu lembro do Ferdinando. Ou seja, pela forma. Agora, aos poucos, nós vamos ver que não é a forma que define, é a vibração.
chegou uma vibração preta. Sou eu. Ou seja, nós vamos ser distinguidos pela vibração. E entendeu que pela vibração nós vamos formando as correntes vibracionais? Quem é azul com azul, quem é vermelho com vermelho, quem é preto com preto, quem é marrom com marrom. Ok? Então nós vamos ter um espectro da consciência. É dessa forma que o empoderado emerge do mistério e, visto com os olhos do espírito, assume a mesma solidez que a realidade concreta apresenta aos olhos comuns. Assim, a vida, percebida com outros meios, revela-se diversa e o significado e o aspecto das coisas mudam completamente. Então, o nosso mundo, que se apresenta a nós como realidade em face do espírito, torna-se ilusão, enquanto o mundo do espírito, que nos parece sonho, aparece como realidade. É por isso que hoje em dia a ciência está começando a dizer que talvez o nosso mundo seja resultado de vibrações de outras dimensões. E a aparência e solidez que ele tenha não passe de uma ilusão. Ok? Que é o mundo holográfico. É isso aí, ó. Na verdade, o que você vê não é forma apenas, é informação, que são os bits de informação. É aquilo que a gente viu no filme Matrix. Só que sem luta. Se não colocasse luta, ninguém ia assistir o filme. Já vimos, ó, David Bohm, já vimos que no contexto quântico, a ordem em cada aspecto imediatamente perceptível do mundo deve ser considerado como algo que emerge de uma ordem implícita, mais compreensível, no qual todos os aspectos finalmente se juntem no holomovimento indefinível e incomensurável. É muito bacana. Ou seja, o holomovimento é aquele movimento vibracional e intrínseco. Aquela respiração do ser que eu mostrei. Esse é o holomovimento. E aí a gente vai ter duas ordens. Uma ordem implicata, que é a ordem do sistema de Ubaldi. E uma ordem explícita, que é esse mundo de manifestação que nós observamos. Certinho? E o Ubaldi fala: tudo isso é possível quando se sabe que o universo, tal como aparece aos nossos meios sensórios, com a sua solidez física, não é senão aparência. Olha o Ubaldi falando do universo holográfico. Tudo que acima expusemos torna-se concebível quando se sabe que a substância da matéria não é representada por algum substrato em sentido físico, concreto, mas somente por trajetórias e relações redutíveis à energia, e esta se resume a conceitos abstratos. Desse modo fica demonstrável a equivalência matéria, energia e espírito afirmado nesses escritos. Equivalência. Não é semelhança, não é igualdade. O mundo holográfico. E compreenderemos como tudo pode ser formado pela potência criatura do pensamento, o pensamento de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por seu intermédio, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Assim, ao zero absoluto, isto é, a 273 graus Celsius, abaixo da temperatura do gelo, todos os movimentos da molécula cessariam, e a própria matéria, com isso, perderia todo o volume e seria reduzida a nada. Desse nada, somente o estado cinético seu a teria tirado, um dinamismo que tem pontes de comunicação com o mundo do espírito. Eis, então, que é concebível, nesse sentido, uma criação partindo do nada, derivada de um puro pensamento. Olha que bacana. Usou aquela passagem que nós mostramos aqui, e está mostrando o quê? Não tem ainda condições da gente gerar o zero absoluto. Mas no zero absoluto acontecem duas coisas com a matéria. Ela se torna supercondutora, por isso que tem os supercondutores, e ela torna superfluida. Tem alguns que postulam que aquela superfluidez seja o éter, que é o éter que o Ubaldi defende também na grande síntese. É um estado de superfluidez, não é matéria propriamente dita. Então o Ubaldi fala que nesse processo restaria apenas o dinamismo, ou seja, o movimento. Esse movimento é o quanto de consciência que através do processo de movimento chega no movimento psíquico e através do movimento psíquico chega no movimento da vida e na respiração intrínseca do ser. Essa imagem aqui, ó, é o que eles estão conseguindo fazer hoje com raio laser.
faz um raio-laser no sentido contrário da matéria e cria esse mesmo processo da temperatura aqui. E isso é a pesquisa futura. Vamos lá. Como surgiu a consciência? Agora fica fácil. Aí fica fácil. Não vai nem para falar do tempo. Vou chegar lá. O Balde Congresso 2018. Tá bom? Agora a gente entende o que o Balde diz aqui, ó. De acordo com a lei de dualidade, o universo é bipolar, dividido e reunido dessas duas partes opostas, inversas e complementares. As correntes de força que o constituem são de dois tipos, de naturezas contrárias. Trata-se de dois dinamismos opostos, que se aparentam e se excluem. Na verdade, se somem, mesmo parecendo entrechocar-se, na realidade colaboram. O homem pode escolher a corrente positiva ascensional, que progride em direção ao bem e alegria, ou a corrente negativa descendente, que retrocede para o mal e a dor. Ou seja, duas formas de existir, forma intrínseca e forma vibracional. O bem e o mal, e assim por diante. Sempre bipolar. Aí que eu faço uma pergunta interessante. Será que o nosso livre-arbítrio não é bipolar? Será que o nosso livre-arbítrio não manda uma onda para o futuro e uma onda para o passado antes de tomar qualquer deliberação? E a onda do futuro faz a gente ver as consequências, e a onda do passado faz a gente ver o condicionamento, e a gente escolhe conscientemente cada ação da nossa vida? Essa de dizer que eu não sabia é mentira? Lembra do princípio da analogia? Se o universo é bipolar, a natureza nossa é bipolar e o livre-arbítrio é bipolar. Então, a queda e a contração. Do espírito, do mais infinito, surgiu o C1. Nós podemos até chamar de consciência cósmica. E de casa a consciência foi contraindo, 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 até chegar nas N dimensões do espaço-tempo-consciência. Aqui surgiu o tempo. E aos poucos surgiu o espaço, quando nasceu a matéria. O espaço só surge quando nasce a matéria. Então a consciência se contraiu até chegar em superconsciência. A superconsciência contraiu até chegar em consciência. A consciência contraiu até chegar no tempo. O tempo contraiu, chegou no espaço. Onde tudo se aglutina num ponto. Por isso que o Big Bang começa num ponto, menor do que um próton. Aí o processo de expansão começa. E aí nasce a matéria nas dobras do tempo, e vai nascer as galáxias na dobra do espaço-tempo, e aí começa a formação dos átomos. E a gente tem a matéria que a gente conhece. O Balde compara o processo da queda à quebra de um vidro. Então ele fala o seguinte: aqui está o sistema, ó, toda essa parte aqui é o sistema, o que está incluso dentro dele, porque nós não saímos do sistema. Uma parte permaneceu íntegra, são os espíritos que permaneceram no sistema, e uma parte fragmentou. Uns fragmentos maiores e outros fragmentos menores. O menorzinho aqui, a matéria mais bruta é nós. E esse processo aconteceu dentro de nós também. Da mesma forma que aconteceu com o coletivo, aconteceu com a individualidade. Você se fragmentou interiormente. Uma parte tua não caiu, que é a parte que você realiza essa função no sistema. Ela tem 100% de conhecimento. Mas as outras partes suas, ó, contraiu. Por isso que Jesus fala, quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Não é você e mais um, não. É você com você. Na hora que você juntar 2 pedacinhos de vidro, surge o clarão da consciência e a presença do Cristo em ti. Por isso que o IBS chama Instituto Brasileiro de Merência e Integração do Ser. Aí eu pergunto, Maurício, o que é integração do ser? Juntar os cacos de vidro que está dentro de nós. É isso aí. Então, aqui está uma figura da queda, ó. Os vários fragmentos que formou. Aqui está o C1, ó. Aqui está a consciência hominal. E aqui está o CN. Os vários fragmentos que está representado aqui, ó. E é aquilo que Jesus fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Porque na hora que eu junto 2, eu começo a refletir a presença da consciência no seu sentido mais amplo.
Agora, como é que foi essa quebra? Lembra aqui do Gilson hoje? O Gilson falou o seguinte, o caminho da evolução já está traçado. Mas como? Já está dentro de nós, não é um caminho alheio, não é um caminho no sentido de não possível, não conhecido, já está dentro de nós. Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui, que o nosso tempo está terminando, falar um pouquinho aqui sobre essa quebra de simetria, para a gente entender por que aquelas consciências que o Gilson mostrou aqui, X6, X5, está dentro de nós. Por quê? Porque na hora que houve a quebra de simetria, na hora que houve a fragmentação, aconteceu assim, ó, C1 quebrou em C2 potencial e C3 que continua a contração. O C3 caiu em C4 potencial e continuou com C5 em contração. O C5 quebrou em C6 potencial, que quebrou em C7 em contração. Até que chegou C10 potencial, C10 em contração e aconteceu até Cn. Ou seja, em todo o processo foi ficando uma parte íntegra e a outra parte foi contraindo. Então, de maneira que essa parte que ficou em potencial ficou latente. E a parte que contraiu deslocou com o eu até o ponto mais extremo do espaço-tempo. Então, na hora que você pega a parte que contraiu e começa a desenvolver e abrir, você vai fazendo o quê? C10, descobre o C10 em potencial, que vai para C7, que descobre C6 potencial, que vai para C5, que descobre C4, aquilo que o Gilson mostrou, aquilo que se torna consciente, subconsciente na cada jornada de subida. Ou seja, foi exatamente na quebra de simetria da consciência que foi ficando as partes em nós que têm um segmento de todo o processo evolutivo. Entendido? Deu para entender mesmo, gente? Então a gente entende por que tem aquele gráfico da sese mística. E se a gente entender que houve uma quebra de simetria, nós quebramos os níveis de consciência que foram sendo quebradas, mas parte ficou como potencial e parte continuou a contração. E por isso que em todos nós está o potencial de retorno. Deu para entender? Dentro de nós tem tudo, está o santo, está o anjo, está o arcanjo. A diferença é que você não conversa com ele. Aqui, para mostrar isso, ó. Coloquei aqui na espiral, achei uma imagem que nos ajuda. Aqui está o S lá em cima, aqui está o AS, ó. Potencial, contração, contração, potencial, contração, dentro de uma espiral. Então, sempre vai estar no nosso íntimo um estado em potencial, que é o estado de chamamento, de espera, de realização, e um estado de contração, do qual você parte nele para poder expandir. É como se tivesse um molde, ou em outras palavras, um mundo real e um mundo virtual. O mundo virtual é em potencial, ele está latente, por isso que o Baldi fala consciência latente, lá na grande síntese. E o mundo da consciência desse mundo nosso. Agora, tudo isso está dentro de nós. Essa imagem aqui é a tentativa de mostrar que todos os estados C1 e todos os CN estão dentro de nós, em processo de subidas e descidas. Entendeu por que a gente é bipolar? Aquilo que eu já falei, o paciente fala, doutor, eu sou bipolar. Eu falei, eu também. Não é só você, não. Também sou. Porque todos, é o tempo todo, todos esses conteúdos estão na sua alma. E para melhor representar, aqui ó, fluxo e refluxo, o tempo todo. Porque a alma está em movimento permanente. Agora, gente, está aqui, ó. Agora dá para a gente entender tudo. O espírito, a consciência sistêmica, consciência angélica, consciência arcangélica, angélica, a supramente, a mente, a consciência vital e a consciência física. Então, dentro de nós tem um espectro de tudo. Alguns já são realidade e outros estão em estado potencial. Aqui, ó, isso aqui é uma realidade, nós já estamos aqui no homem, e dentro de nós, em estado virtual, está o super-homem, o anjo e o arcanjo.
ok? E nós somos formados de feixes. Por isso que o Baldi fala, a personalidade é um feixe. E ele fala, conceba a consciência como unidade radiante. Por isso que a consciência é radiante. Essa é a definição da consciência. Ok? E isso aqui, ó, são os andares. Eu posso resumir nas duas visões de Ubaldi. Os estados superiores de consciência a gente chama de consciência latente, que é aquela consciência potencial. E a consciência externa, que é essa consciência onde a gente vive, formada de consciência física, vital e mental. Certinho? E aí nós vamos sempre ter uma consciência menor, que é onde estamos, e uma consciência maior que tenta o voo para cima. E aqui representada a inércia. E aí só a dor para ajudar. E aqui então, está aqui a passagem de um nível de consciência para o outro. Ó. C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, vamos embora. Dividindo aqueles campos que o Gilson mostrou aqui. É natural que transferindo o eu a um plano de consciência mais avançado em evolução, tudo aquilo naquele nível se manifesta em forma de vibração psíquica, porquanto nas fases superiores todo o universo se torna espírito, e tudo abarca, porque se adormeço na consciência normal, na outra desperto, e esta é muito mais elevada e potente. Nesse adquire uma nova amplitude de visão e de discernimento, visão minha, livre e autônoma. Ou seja, eu adormeço aqui e desperto aqui, e vou ver o mundo com essa consciência. Esse é o processo que o Baldi utilizou para descobrir a verdade. A gente é o contrário. Dorme aqui e inferniza aqui. Dorme aqui e inferniza aqui. Tá bom? E o que o Baldi fala? Ó, o princípio de sintonização e de afinidade impõe o processo de purificação, a necessidade de fazer o vácuo embaixo no mundo da matéria, que se relega ao passado, a fim de que em nível mais alto haja espaço por ceder à vida. Ou seja, o que você tem de fazer? Abrir um espaço, por isso que a cultura oriental fala no silêncio, para abrir espaço a fim de que o novo se manifeste, e esse novo que já está latente em ti. Nasce então a luta interior da renúncia, a fadiga da virtude, a dor que dilacera os vínculos do espírito, o superamento das paixões, a destruição do eu humano e a ressurreição em Deus do eu super-humano. E aqui está a nossa casa mental. Olha a bagunça que nós somos. Aqui está o espírito, que é a potencialidade. Aqui estão os diferentes níveis de consciência que já percorremos e está em nós, em estado potencial e em estado de contração. Aqui estão os diferentes campos mentais. Aqui estão os vários tipos de mente. Aqui estão as várias personalidades encarnadas e desencarnadas que nós já vivemos. E aqui está a nossa casa mental que tem tudo isso aqui. A queda foi no estado de matéria e o ser deve ressurgir dela, através dela, carregando-a consigo como seu corpo. Entendeu, gente? Está claro? E aí, para a gente poder entender o que é o espírito. Ó, o espírito está fora do espaço-tempo. Tá? Fora do espaço-tempo. E a partir das emanações do espírito, da sua transformação nos dois estados, intrínseco e extrínseco, ele está presente em todas as formas que se encontram na Terra. O espírito infinito se enclausulou no limite do finito. Certinho? Essa é apenas a introdução ao estudo do tempo. Aí, no próximo encontro que nós tivermos, eu vou partir desse slide, tá bom? Para que a gente estude toda a parte do tempo e do espaço. Pessoal, agora, finalizando o nosso trabalho, primeiro eu queria agradecer a todos, principalmente a todos aqueles que têm nos dado carinho, de boa vontade, por tudo aquilo que a TV IBS tem representado para nós. Quero agradecer muito, nós todos da equipe IBS, agradecemos muito o carinho espontâneo, nós somos merecedores disso, que o nosso esforço é muito pequeno. Mas eu gostaria de chamar aqui uma pessoa que é uma pessoa muito importante para o coração de todos nós, porque ela é filha de um dos maiores amigos de Ubaldi e uma figura, o pai dela é uma figura extraordinária. Eu tive a felicidade de conviver com ele nos momentos finais da vida dele e ela está lançando um livro e com as cartas de Ubaldi dirigida a ele. Ele chamava-se Manel Emídio e a filha dela chama Adriana, eu chamaria a Adriana aqui, por favor.
Não tem jeito, não entrou. Não entrou. Nossa. Tá funcionando? Estou muito nervosa, muito feliz, muito emocionada. Queria agradecer demais aos organizadores do congresso e ao Dr. Maurício Crispim por me dar esses momentos aqui, que para mim é de uma importância muito grande. Isso é para sair na TV, pode falar. Ah, tá. Desculpa. Então tá. E, bom, é emocionante. Eu sou filha do Manuel Emílio da Silva. Acho que alguns dos amigos aqui talvez tenham conhecido meu pai. Meu pai, ele trabalhou como colaborador na obra do Pietro Baldi de 55 a 72. E meu pai, quando ele morreu, ele deixou um livro, uns escritos assim na velha máquina de datilografar, né? E assim que ele morreu, essas caixas ficaram lá em casa. Eu fui morar fora do país, morei muito tempo fora. E vocês não adivinham onde que eu morei? Eu morei na Úmbria. Acredita? Eu morei ali. Muito tempo. Obrigada pela ajuda. Eu morei, gente, por coincidência ali, na região de Gubbio, Assis e Foligno. Muito tempo estudei, fui tradutora de italiano. E sem saber direito, né, a importância que tinha esse pedaço do mundo para o meu pai. E aí voltei. Aí fui mexer nas coisas do meu pai e encontrei esse livrinho. Já estava quase apagando as letras, porque na máquina de datilografia, e ele já estava velhinho quando ele escreveu. E aí comecei a ler. E eu falei, gente, como é que a gente não publicou isso antes, né? E o mais bonito, né, ele deixou bilhetes para mim, Adriana, desse jeito. Eu era uma menina quando ele morreu. E ele falou, olha, publica e tal. E juntamos os esforços, né, minha família, e o livro saiu, está aqui. Esse livro ele vai ser disponibilizado para todos vocês, gratuitamente na internet, está à disposição do Instituto Pietro Baldi, de todos os grupos que estudam a vida do Baldi. São 200 cartas que o Baldi escreveu para o meu pai, e um documento histórico maravilhoso. Fala de vários momentos assim da vida dele, de como foram escritos esses livros que estão ali, né, dos bastidores mesmo. Lindo. Então, assim, eu ainda não sei o tanto que esse material pode ser válido, interessante para vocês que estudam o Baldi, mas para a vida do meu pai era tudo. Obrigada. Gente, é um momento muitíssimo especial esse. Para mim, profundamente emocional. Nosso querido e amado Manuel Emílio estava hospitalizado em Brasília, no hospital na Asa Sul. Nós o visitamos coisa de 3, 4 dias antes dele desencarnar. Conversando com ele no leito do hospital, e a gente ali sentado, conversando, ele olhou para mim e disse, Ariston, eu vi o Baldi esta noite. Ponto. Nós já havíamos criado o Monte Alverne, cujo patrono é Francisco de Assis. E ele conhecia. Então ele nos disse, eu vi o Baldi esta noite. E sabe o que ele me disse? Que eu pedisse imediatamente alta deste hospital e voltasse para o Monte Alverne. Ele estava residindo lá. E o Baldi concluiu dizendo, é lá que está a sua libertação. Dr. Manuel obedeceu o pedido, ou melhor, a orientação de Pietro Baldi, voltou para o nosso monte, poucos dias depois, desencarnou. Foi um momento muito especial. Estávamos com você, ele, outros familiares, exatamente no momento em que ele havia partido para o outro lado da vida. Aproveito, Adriane, esse momento para, em nome de todos, Adriane, desculpe, aproveito, Adriane, para em nome de todos que estamos aqui,
emitir ao nosso muitíssimo amado Manuel Emídio, grande amigo e companheiro de Pietro Baldi, uma vibração de muito amor, de muita paz, muita gratidão e muita luz. Uma salva de palmas para o nosso querido Manuel Emídio. Muito obrigada. Pessoal, essa história do Ariston é tão interessante que os momentos finais do Manuel Emídio, o Ariston me chamou e eu fui para lá e fiquei com o Manuel Emídio até ele falecer e dei assistência como médico e assinei o atestado de óbito dele, cuidando dele nos últimos momentos da passagem dele. Então é uma pessoa muito bacana, do qual nós temos só gratidão. E o que está aqui, ela falou, não sei se vai ser útil. Eu, Ariston, Jorge, já lemos isso aqui, que o Manuel Emídio me deu uma cópia desse livro. Nós tiramos uma cópia e ele me deu de presente. Estava assim, num caderno de folhas, né? Eu ainda mandei para o Jorge, o Ariston leu. É uma coisa extraordinária. É uma correspondência fabulosa. E nós vamos ter muita coisa deliciosa para estudar. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org